Geek, eu sou o Gotikosa e você tá no Detonando Geek, o melhor canal tecnologia pra games. Exatamente, cara, a gente faz um tempo que não se vê, não é não? Estamos 10 dias aí com o Xbox Series X e hoje finalmente acaba o embargo. Até agora nós não tínhamos feito conteúdo algum, porque muitas das coisas que nós falamos está relacionado ao console, poderia ser subentendido que estávamos falando da tecnologia do console. Por quê? Porque aqui no canal do Detonando Geek a gente respeita embargo. A gente vai falar pra você hoje a real experiência do Xbox Series X. A gente mediu desde consumo de watts, temperatura, quanto de ruído faz esse console. Não só isso, a gente vai te mostrar SSD, a velocidade, a gente vai falar da experiência de gameplay e outras coisas super interessantes, tudo que você precisa saber antes de adquirir ou não esse console. É claro, é óbvio, é lógico que a gente precisa do seu like. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha essa informação que você vai ver que tem muita coisa aqui nova, que não foi falada em lugar nenhum do mundo. Daqui a pouco começam a copiar, é óbvio, é claro, é lógico, mas você vai ver em primeira mão aqui no canal. Vambora então! Perfeito, vamos falar dessa experiência desse console agora, passando por tudo que você precisa saber. Toda essa análise, os principais pontos, principalmente nas medições de consumo e temperatura e também de ruído, foram utilizados o jogo Gears 5, exatamente. O jogo Gears 5 ele tem a atualização e aprimoramento do Smart Delivery e já está disponível no Xbox Series X na versão que nós estamos aqui de atualização. A última atualização que foi feita foi no dia 30 de outubro, então nós estamos com a atualização mais recente até agora lançada. Jogos como Watch Dogs Legion ainda não receberam a atualização, vão receber no dia do lançamento do console. Assassin's Creed Valhalla também não foi liberado antecipadamente, então Gears 5 é o jogo que mais utiliza e ele tá muito otimizado. Você vai ver nas imagens aí, aliás, a gente vai ter um vídeo só de Gears 5 aqui, principalmente com destaque de Ray Tracing, implementações de texturas 4K de altíssima resolução e uma constante contagem de FPS em campanha 60 quadros por segundo. Torna ele o jogo referência para nossas análises, porque ele usa o máximo de poder de console. Nós não sabemos se ele usa tudo, mas é o jogo mais pesado que usa todos os recursos que nós conseguimos medir aqui para você. Falando em medição, vamos começar, é claro, é lógico, ligando o console. A parte da dashboard ele se mantém aí entre 50 e no máximo até 80 watts de consumo. Quando nós entramos no jogo aí que você já tá vendo, tá rodando Gears 5 aí na captura que nós estamos fazendo, você vê que ele já começa a aumentar. Em Cinematics ele tem um constante consumo de 120 watts, quando chega no gameplay nós chegamos aí a marcas de até 190 watts. Vale ressaltar que baixou 10 watts de consumo na atualização do dia 30 de outubro. Na atualização de 28 de outubro que nós tínhamos recebido, ele estava consumindo até 200 watts e nós não conseguimos repetir esse feito graças à atualização, ou seja, o console recebeu a atualização e já até melhorou a parte de consumo dele. Relativamente é um consumo extremamente baixo para um dispositivo. A gente está falando não só de GPU, como também de CPU, a memória, o SSD e toda a composição do console, tudo isso funcionando em 180 watts. Realmente o que a AMD trouxe em RDNA 2, principalmente no quesito de IPC e PPW, é realmente confirmado no Xbox Series X. Exatamente, possui um consumo mínimo com uma potência máxima, mostrando que a arquitetura realmente é funcional. Um detalhe importante de RDNA 2 é que em Gears 5 é o Ray Tracing mais bonito que eu já tive a experiência de jogar, levando em consideração os jogos da RTX, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Prosseguindo então, não é só consumo de energia. Se tem consumo de energia, existe calor. E nós temos apenas um fan com duas PCBs conectadas a um divisor, que também é um dissipador, com um dissipador lateral grande, apenas um fã. Será que realmente dá conta? Será que aquelas alegações na internet de que o console era realmente muito quente são verdadeiras? Vamos dar uma olhada aí no termômetro aí que a gente está medindo aí para você. A contagem máxima que a gente chega é 73 graus. Exatamente, 73 graus é a contagem máxima que nós chegamos. Temperatura ambiente do estúdio estava nesse momento a 26
graus. O resultado é muito positivo e comparado com outros jogos que ficam variando entre 58 e 65. Essa é a carga máxima que nós tivemos de temperatura nesse console. Segundo as alegações que ele esquenta muito, é claro, é óbvio, é lógico, como nós falamos também no nosso Hard Unbox, é de acordo que a parte que você vê que atinge 70 graus, as outras partes abaixa um pouco a temperatura, a parte mais quente do console fica muito próxima ao fan, que é do lado do dissipador da GPU/CPU. Dessa forma, quando você coloca a mão, ele realmente está quente em cima. No entanto, isso não quer dizer que ele gera muito calor. Isso quer dizer que ele está fazendo a exaustão. 73 graus na máxima do jogo, extremamente pesado, com Ray Tracing de extrema qualidade, que é Gears 5 a 60 quadros por segundo, rodando a 4K, faz toda a diferença. E agora vamos passar para a parte de ruído. Lá em 2019, Phil Spencer disse que era o console com menor ruído que iria existir. Será que ele estava falando a verdade? Sim, ele estava falando a verdade. Com o medidor de decibéis, você está vendo que o ruído, o ambiente do estúdio estava em 47, 48, no máximo 50 decibéis. E a gente vai ligar agora o console. Ele faz uma marquinha até 55, porque tem um barulhinho aí do Xbox no botão. E depois a gente vai entrar no gameplay e dar uma olhada como fica imutável o medidor de decibéis. Ele crava em 47, máximo 48, exatamente os resultados que estava dando antes do próprio console. Ora as bolas, o console não gera ruído algum? Não, o console não gera ruído algum. Para você que comprou o Xbox Series X e vai receber no dia 10, faz você o teste, não precisa ter nenhum medidor de decibéis. Cara, coloca a orelha em cima do fã e você vai sentir como se fosse um barulho de um sopro. É muito leve, suave e total ausência de ruído que gera o console. É claro, é óbvio, lógico que a gente colocar o medidor em cima do fã, ele vai contar a trepidação do próprio microfone de acordo com o ar que sai. Mas o console tem um ruído extremamente baixo, ou seja, um consumo de 180 a 190 watts com uma medição de temperatura de 73 graus, com ruído zero no fã, que tem uma rotação constante e não faz barulho. Resultados ótimos na questão da usabilidade e com isso você não vai ter problema. Falando de energia, existe uma funcionalidade que sempre existiu no Xbox, que é a parte do standby, né? O standby é para você ligar o console mais rápido, fazer atualizações, que praticamente se torna desnecessário e completamente opcional nessa versão desse console, porque, como você está vendo, os tempos de loading do console, em menos de 10 segundos ele faz uma carga total do sistema e já te entrega aí a experiência para você logar no console. Dessa forma, você escolhe se quer deixar em standby ou não. Se você escolher deixar em standby, ele gasta cerca de 28 watts em standby, que é uma opção agora apenas para quem quer fazer download com o console desligado. Falando em velocidade agora, vamos dar uma olhada na usabilidade da interface do usuário, ou mais
comum, dashboard. O console é 100% responsivo, o SSD fez realmente milagres para esse console e você pode ver como a navegabilidade em todos os menus do console é extremamente rápido. Até aqueles que dependem de carga de internet para mostrar aí as thumbs, para mostrar trailers e prints de jogos, carrega muito rápido. Você troca entre ações muito rápidas, como você está vendo aí, e não existe engasgo, não existe aquela famosa paradinha. Falando em dashboard, é claro, é óbvio, é lógico, você está olhando aí na tela, ela sim está em 1080p, é a resolução de dashboard do console. Isso é bom, isso é ruim? Se você tem uma televisão 4K, coloca esse vídeo, ele tá aí com uma compactação muito mínima, apenas do YouTube, a gente subiu esse vídeo com compactação zero de codec, então é basicamente essa experiência que você vai ter. Aí é você que decide se isso é bom ou se isso é ruim. Agora vamos para um ponto super interessante, Quick Resume, exatamente aquela funcionalidade de alterar os jogos sem você sair dos jogos e voltar para o ponto inicial que você estava. Parece uma opção legal, parece uma coisa bacana, mas quando você utiliza a tecnologia, realmente é muito funcional. Você tá em um jogo, você troca para outro jogo, você troca para outro jogo, você volta para o primeiro jogo, todos eles do ponto inicial que estão. Um ponto interessante que a gente comunicou até a própria Microsoft, que foi enviado aí para a equipe técnica, é que durante a utilização do Quick Resume, mesmo com a dashboard, ou seja, você está com 3 jogos ativos, mas você está só na dashboard não jogando nenhum, ele reduz o número de download, exatamente, ele reduz a sua banda de download como se você estivesse dentro de um jogo. É uma operação comum do console desde o Xbox One, exatamente, quando você entra em um jogo, ele reduz normalmente os recursos para o jogo. No entanto, o Quick Resume, mesmo você estando no dashboard, reduz o download também, e aí seria um ponto de atenção que a gente não sabe se vai ser entregue na versão final ou não. Caso mude alguma coisa, é claro, é lógico que a gente traz informação para você aqui no canal e nas nossas redes sociais, @DetonandoGeek. De qualquer forma, a funcionalidade é muito boa e a funcionalidade faz um diferencial bem bacana. Um ponto interessante, toda essa velocidade que vocês viram, desde o ponto inicial até o Quick Resume, a navegação e até o loading dos próprios jogos. Uma coisa os consoles ganharam agora, e eu acredito que o PlayStation 5 deva ter isso também, a gente só vai poder provar a experiência no dia 24 de novembro, segundo a Amazon, que vai entregar o nosso, que colocou nessa data, mas eu acredito que uma coisa os consoles ganharam agora, além da vantagem do custo-benefício e basicamente da simplicidade do console, que é a velocidade de operação. Mesmo com SSD NVMe, um super processador e uma super GPU, um sistema operacional de PC, ele tem vários serviços e ele tem vários fatores a serem controlados. A maior velocidade que você consiga, jamais você vai conseguir navegar com essa velocidade. Jamais você vai conseguir trocar de jogos com essa velocidade. Então eu acredito que acabe virando uma exclusividade também de velocidade e uma adaptação melhor para o usuário, que é a velocidade de navegação e operação de tudo. Isso é bem bacana, bem legal. Na minha experiência aqui com o console, eu identifiquei essa questão do Quick Resume, que ele limita o download mesmo na dashboard, o que não é uma coisa muito legal, porque basicamente ele grava o estado do jogo, ele deveria gravar apenas em software, mas aparentemente ele identifica que o jogo está ativo e ele trabalha como se você estivesse jogando. Isso é um ponto de atenção para a gente verificar posteriormente, caso tenha alguma modificação, mas acredito que isso não existe um problema intrínseco de hardware em si, é uma atualização de software, provavelmente em algum update isso se resolva. Do ponto de vista de bugs, o que eu encontrei foi, antes da atualização do dia 28, que foi nossa primeira atualização, eu tive um crash em Gear 5, numa parada onde tinha muito Ray Tracing, muita iluminação volumétrica. Eu não consegui capturar, porque eu estava só olhando mesmo o console e não estava capturando ainda para fazer as análises. Depois da atualização do dia 28, eu não tive problema algum com nenhum tipo de crash, com nenhum tipo de travamento, então basicamente se resumiu a isso os problemas que eu tive com o console. É claro, é óbvio, é lógico, a gente tem aí algumas limitações, mesmo porque nós estamos recebendo atualizações e alguns jogos, por exemplo, que nem Watch Dogs Legion, a gente não consegue utilizar porque a gente depende da atualização do Smart Delivery para ele ficar disponível no console, então a gente não está ainda com a experiência 100%
completa. No fator de retrocompatibilidade, boas notícias para todo mundo aí, funciona muito bem. O ganho que você vai ter depende exclusivamente do jogo. O maior ganho é para os jogos que já tinham destrave de FPS, você vai conseguir atingir as contagens de 60 FPS nesses jogos. No entanto, se o jogo é 30 FPS, ele vai continuar com a experiência de 30 FPS. Não tem mudança gráfica alguma nos retrocompatíveis, a não ser que ele contenha o selo Smart Delivery, que é a entrega aprimorada para o Xbox Series X, Series S. Caso contrário, a experiência que você tem é a mesma do Xbox One no retrocompatível, com a vantagem única e exclusiva de estabilidade e velocidade de load, que claramente funciona bem melhor, inclusive instalação de mídia física também. É claro, é óbvio, é lógico que ainda tem para falar sobre o alto HDR de jogos que não possuem HDR, mas isso fica para próximos conteúdos do canal, que vai incluir Ray Tracing de Gears, a experiência que nós tivemos com o HDR e uma cobertura completa de jogos que serão lançados, e vamos trazer as tecnologias aqui para você, fora outros testes, é óbvio, é claro, lógico, FPS e tudo mais que você conhece aqui no canal Detonando Geek. De modo geral, e tirando uma dúvida que todo mundo tinha, Gotti, mas e aí? Eu compro um Xbox Series X ou compro um PC? Eu posso te afirmar categoricamente que com R$ 4.700, se não me engano, baixou o preço para aí 700, 800, enfim, tá nessa média, que com esse valor você não vai montar nenhum PC com equivalente à experiência deste console. É claro, é óbvio, é lógico também que tem os limites, como eu disse, dos retrocompatíveis, que vão ser experiência da atual geração, 30 FPS no limite gráfico que foi apontado na nova geração. Gostou da informação? Pois é, bastante coisa para falar em apenas um único vídeo, uma experiência completa de console. Tenho certeza absoluta de que quem já encomendou esse console não deve se arrepender. Agora vamos esperar trazer aí os jogos, mais jogos aprimorados, para a gente continuar fazendo cada vez mais conteúdos. Como eu disse para você, tem um monte aí. Amanhã tem Ray Tracing, hoje à tarde tem uma live de Gear 5 lá na Twitch, segue a gente também lá para você conferir, e também à noite a gente tem uma live Tech DG especial Xbox Series X para você tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigado, tem mais conteúdos pela frente. Eu sou Gotti Cos, exausto com o embargo que acabou, graças a Deus, e até a próxima.